Bom dia, meu nome é Efraim Costa Pereira. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Atividade Antioxidante de Frações da Folha de Gustavo Augusto Ed Clares Licentedácio. Antioxidantes são compostos capazes de neutralizar radicais livres. Os radicais livres podem gerar estresse oxidativo no organismo, como câncer e doenças degenerativas. A triagem de atividade antioxidante é uma das várias formas para identificação de compostos bioativos oriundos de plantas. A família Licentedácea tem espécies bem conhecidas no Brasil, como a castanha do Pará, o jequitibá e a sapucaia. Essas espécies são bioprodutoras de triterpenos, flavonoides, esteroides e apresentam também alcaloides. Dentre essas espécies, a geniparana pertence ao gênero Gustave e a menos estudada, mas não menos importante, já que existem estudos na literatura que apontam ação anti-inflamatória e leishmanicida já comprovada. O trabalho tem por objetivo determinar a atividade antioxidante das frações obtidas do extrato etanólico das folhas de Gustavo Augusto Ed. A metodologia: as folhas foram secas, posteriormente foi preparado o extrato etanólico, onde gerou 5 frações, sendo elas a fração hexânica, a fração de cloro metano, a fração clorofórmica metanol 50% metanol e etanol 100%. Os ensaios de determinação de fenóis totais. Essas frações foram avaliadas a partir de ensaios fotométricos de determinação de fenóis totais, flavonoides, atividade antioxidante de captura de radical, DPPH, poder de redução do íon ferro e ABTS. Aqui nós temos o ensaio de determinação de fenóis totais, o ensaio de atividade antioxidante com radical ABTS, ensaio da atividade antioxidante com radical DPPH, ensaio da atividade antioxidante com íon redutor de ferro, FRAP. Como resultados da atividade antioxidante das frações de folha de Gustavo Augusto Ed, pode dar destaque para essa fração, onde os fenóis totais, flavonoides, FRAP, DPPH, ela é um resultado bastante significativo em relação às demais. E com relação aos flavonoides, pode-se destaque para a fração de clorometano para flavonoides. O conteúdo de fenóis totais e flavonoides representa a quantidade de substâncias com potencial antioxidante presente nas frações. Essas informações são correlacionadas ou estão correlacionadas com as atividades antioxidantes. Essas frações com boa ação antioxidante são boas candidatas para avaliação biológica, avaliação anti-inflamatória, anticâncer, cardiovasculares e neuroprotetor. Muito obrigado. Avaliação leishmanicida de nanopartículas de prata sintetizadas com própolis vermelha. Autora: Carla Gabriela Mota de Oliveira. Orientador: Richard Pereira Dutra. A própolis é uma resina natural produzida por abelhas melíferas a partir da mistura de brotos e exudatos de plantas com ceras e enzimas salivares, e é utilizada nas colmeias para construir e reparar estruturas. A própolis vermelha de Apis mellifera, mostrada na figura 1, é o 13º tipo de própolis no Brasil e possui diversas atividades biológicas, como antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana e anti-leishmania, associadas à sua composição química rica em fenólicos e flavonoides.
A presença desses compostos na própolis tem motivado seu uso na biossíntese de nanopartículas metálicas e poliméricas, a fim de potencializar suas propriedades biológicas para o tratamento de doenças crônicas, como a leishmaniose. A leishmaniose é um conjunto de doenças infecciosas causadas por protozoários do gênero Leishmania, que se manifestam como lesões cutâneas, mucosas ou viscerais. No mundo, a leishmaniose é a segunda doença parasitária com mais casos registrados por ano, atrás apenas da malária. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste são responsáveis por mais da metade dos casos da doença no país. Diante da necessidade de se buscar novas alternativas para o tratamento da leishmaniose, o objetivo deste trabalho foi de sintetizar e caracterizar nanopartículas de prata mediadas com própolis vermelha e avaliar a sua atividade leishmanicida in vitro contra promastigotas de Leishmania amazonensis. 2 amostras de própolis vermelha foram coletadas em Esperantina, Tocantins, e submetidas à maceração com etanol 70 por 24 horas para obtenção de extratos hidroalcoólicos. Com os extratos secos, o teor de compostos fenólicos totais e flavonoides foi quantificado por métodos colorimétricos em espectrofotometria no UV-Vis. As nanopartículas foram sintetizadas reagindo nitrato de prata, bicarbonato de sódio e própolis vermelha a temperatura ambiente sem agitação, e a reação foi confirmada pela presença da banda de ressonância plasmônica de superfície, SPR, em espectrofotometria no UV-Vis. As interações de compostos orgânicos da própolis com a prata para a formação das nanopartículas foram avaliadas por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, FTIR. A atividade leishmanicida das amostras foi avaliada in vitro contra formas promastigotas de Leishmania amazonensis em ensaios de viabilidade celular em placas de 96 poços com MTP. Os extratos de própolis apresentaram elevado teor de fenólicos e flavonoides, como mostrados na tabela 1. As nanopartículas apresentaram a banda de SPR com absorção entre 417 e 430 nanômetros, indicando a formação das nanopartículas de prata pela redução da Ag+ para Ag0. A análise por FTIR sugere a interação entre os compostos fenólicos dos extratos e a prata para a formação das nanopartículas. Os extratos hidroalcoólicos inibiram as promastigotas de Leishmania amazonensis com concentração inibitória média demonstrada na tabela 2 e na figura 4, enquanto o sistema de nanopartículas apresentaram ação leishmanicida superior à dos extratos e semelhante à da pentamidina, que é uma droga de referência no tratamento contra a leishmaniose, porém sem uma relação dose-dependência. Conclusão: a própolis vermelha produzida no Tocantins apresenta elevado teor de fenólicos totais, e são responsáveis pela bioatividade desse produto, inclusive a sua atividade leishmanicida. As nanopartículas de prata biosintetizadas pelo método verde e rápido proposto neste trabalho potencializaram a ação leishmanicida da própolis. O mecanismo de ação e a relação dose-dependência das nanopartículas contra os parasitos não estão claros e necessitam de mais investigações. Essas foram as referências. Obrigada pela atenção. Olá, eu sou a Isla Campos Moura. Vou apresentar o trabalho com o título Caracterização Estrutural e Térmica do Candesartana selexetila, comercializado em farmácias de manipulação. Esse trabalho está sendo orientado pelo professor Dr. Paulo Roberto da Silva Ribeiro. O candesartana selexetila é um insumo farmacêutico ativo que pertence à classe dos antagonistas dos receptores tipo 1 da angiotensina 2 e é utilizado no tratamento da hipertensão. E o seu uso clínico é o mais significativo para o tratamento dessa doença. E ele pertence à classe 2 do sistema de classificação biofarmacêutica, ou seja, tem baixa solubilidade e alta permeabilidade membranar. Além disso, ele vai apresentar o fenômeno polimorfismo, onde na literatura já existem 34 formas polimórficas, sendo a forma 1 a utilizada na formulação de medicamentos. Então, o objetivo desse trabalho é realizar as caracterizações estrutural e térmica do CC presente em uma matéria-prima utilizada na produção de medicamentos. O candesartan selexetila foi adquirido na Renan Pharmaceutical, onde apresenta uma pureza de 99,28%. Esse fármaco foi caracterizado estruturalmente por difração de raio-x pelo método do pó, DRXP, e em seguida foi realizado o refinamento do mesmo. E também foi caracterizada termicamente por calorimetria exploratória diferencial, que é a DSC. Os resultados de difração de raio-x pelo método do pó, apresentados na figura 3, juntamente com seu refinamento, permite afirmar que o fármaco se encontra na forma 1, sendo essa a forma mais estável e a que é comercializada, onde também são obtidos os parâmetros de rede e o sistema que é monoclínico e grupo espacial P21/C. Em relação à caracterização térmica, na figura 4 mostra a curva de DSC para o candesartana selexetila, onde foi observado o único evento endotérmico relacionado à fusão desse fármaco, em uma temperatura de 169,80 graus Celsius, na qual essa temperatura corresponde à forma 1 do mesmo.
Portanto, através dos resultados, podemos afirmar que o controle e qualidade de medicamentos tem uma grande importância, pois ele pode garantir que o fármaco seja comercializado na sua forma polimórfica adequada, como também, através das caracterizações do candacertana selexetila por DRXP e DSC, foi possível identificar o polimorfo desse fármaco, que se encontra na sua forma 1, que é a mais estável e utilizada como matéria-prima na preparação de medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão. Olá, me chamo Marcos Silva de Souza, orientado pelo doutorando Rashma Douglas Santana Bezerra e pelo doutorando Luiz Henrique da Silva Queiroz, e orientado pelo professor Dr. Paulo Roberto da Silva Ribeiro, irei apresentar um trabalho intitulado Controle de Qualidade, Caracterização Estrutural e Térmica do Tuberculostático etianomida. Temos que, inicialmente, a tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que vem afetando principalmente os pulmões, e para o seu tratamento é utilizado alguns fármacos, e dentre esses fármacos nós temos a etianomida, que é um antibiótico oral, classificado de acordo com o sistema de classificação biofarmacêutica como fármaco de classe 2, ou seja, ele possui alta permeabilidade membranar e baixa solubilidade em água, possuindo sua solubilidade menor do que 0,1 mg por ml, e o objetivo desse trabalho foi realizar a caracterização estrutural e térmica da etianomida, visando avaliar a qualidade desse fármaco. Temos inicialmente que foram pesados 50 mg de etianomida, e uma parte foi destinada para realizar análise de fração de raio-x pelo método de pó, e outra parte destinada para realizar análise de calorimetria exploratória diferencial com os seguintes parâmetros apresentados. Em relação aos resultados obtidos por difração de raio-x pelo método de pó, foi obtido o difatograma, e esse difatograma ele foi comparado com o difratograma da etianomida na sua forma 1, aonde foi utilizado o refinamento para fazer essa comparação, realizar essa comparação, onde os valores dos parâmetros RWP e IS foram obtidos, são valores satisfatórios, portanto, confirmando que esse fármaco ele veio se encontrar na sua forma 1. Em relação aos resultados obtidos por calorimetria exploratória diferencial, foi obtido que esse fármaco obteve 2 eventos endotérmicos, sendo o primeiro relacionado à transição de fase sólido-sólido e o segundo relacionado à fusão da etianomida, como relatado na literatura. Portanto, a partir da caracterização da etianomida por DRXP e por DSC, foi possível verificar que esse fármaco ele se encontra na sua forma 1, na qual essa forma ela é termodinamicamente mais estável e biologicamente mais ativa. Portanto, esse fármaco ele se caracteriza como o mais adequado para a comercialização. E meus agradecimentos para a FAPEMA, para a UFMA, para o CNPq, para o CAPES, para o PPGCM e para o meu grupo de pesquisa no PIFARP. Saudações, meu nome é Paulo Vitor Mota Marinho e atuo como farmacêutico bioquímico no curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão Imperatriz. Nesta oportunidade apresento o trabalho intitulado Validação da metodologia para determinação de óxido nítrico plasmático por espectrofotometria ultravioleta. Estes são os demais autores do trabalho, que tem como orientadora a doutora Michele Érica Souza Ferreira. O óxido nítrico ele exerce papel importante na fisiologia normal do ser humano, mas, no entanto, ele pode estar envolvido em processos patológicos quando fora dos níveis homeostáticos. É uma molécula que possui alta instabilidade no plasma, por isso sua detecção usando o método de Gray se dá de maneira indireta, através do seu metabólito, o nitrito. O objetivo desse trabalho é realizar a validação do método de Gray segundo as condições do Laboratório de Fisiopatologia e Investigação Terapêutica, o LAFIT. Estes foram os materiais e reagentes utilizados, com ênfase para o uso da solução de sulfato de zinco como agente desproteinizante. Em nosso trabalho de validação de metodologia, os parâmetros avaliados foram linearidade, exatidão, precisão intra e interensaio e robustez.
Os resultados obtidos e o gráfico expressam que o método é linear de 2,5 micromol por litro a 80 micromol por litro de concentração e gerou um coeficiente de correlação de 0,99. Os valores em destaque representam coeficientes de variação e todos se encontram dentro do limite ótimo de até 15%. Os valores e coeficientes de variação da análise com e sem aquecimento encontram-se próximos, demonstrando a robustez do método. Na comparação entre quantidades preparadas com a concentração obtida, observa-se que estas se encontram dentro do parâmetro que é em torno de 100%. O limite de quantificação mínimo ficou na casa dos 5 micromol por litro. A concentração de nitritos média de 11 voluntários foi de 9,31 micromol por litro. Nas análises com amostras de 3 participantes, com e sem uso de desproteinização, observa-se que há uma diminuição na concentração de nitritos com a desproteinização, devido à precipitação de proteínas. Conclui-se que o estudo demonstra que o método indicado oferece alta confiabilidade e apresenta alternativa simples e menos onerosa para a dosagem de nitritos sem a fase de aquecimento, aplicável em práticas laboratoriais para avaliação do papel do óxido nítrico através do seu metabólito, os nitritos plasmáticos, fornecendo dados confiáveis, precisos e robustos. Muito obrigado.